O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, celebramos na sequência das missas de Natal, a missa Aurora. E hoje, como os pastores, nós somos convidados a contemplar no menino o Verbo de Deus. Não é uma criança apenas. E aqui está a sabedoria dos pastores que deixaram lá as suas ovelhas guardadinhas no aprisco, porém, não obstante o risco dos lobos, confiaram na providência de Deus. E porque os anjos do céu louvavam e glorificavam o nascimento do menino Deus, os pastores deveriam estar adorando este menino, que na verdade não era só uma criança, como eu falava no início. E disseram: vamos lá. Só que saíram com tanta pressa que ainda conseguiram, claro, pegar na cena a família sagrada que celebraremos esta solenidade próximo domingo, dia 29. Do que eles falavam, do que eles tinham escutado e ouvido falar, eles replicavam. Diz o Evangelho que Maria ouvia tudo o que os pastores falavam sobre o Filho de Deus, guardava em seu coração. Ela dizia: é isso aí mesmo, e muito mais. Não é um simples menino, é como Deus se manifestou de modo mais excelente na humanidade. É a maior manifestação de Deus na história. Ou seja, o próprio Deus se fez uma criança. Já meditávamos que esta união do Verbo de Deus, ou seja, do próprio Deus com a nossa carne mortal, é uma união perfeita. A gente chama isso no grego de hipóstasis. É uma união hipostática, ou seja, basta pensar que é perfeita, que não houve fragilidade de Deus de se unir à humanidade
e nem houve da nossa humanidade qualquer dificuldade de acolher esta realidade divina e sobrenatural, até porque Deus já tinha preparado a carne que iria nascer. E aí, se celebrávamos ontem a genealogia na carne de Jesus, hoje nós celebramos a geração eterna de Deus, que nos concedeu uma graça, estando esta carne preparada, ou seja, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também tendo preparado como templo na terra o ventre intacto da Virgem Maria. Nisto tudo a humanidade divina nos eleva, de modo que para vivermos, amados, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, só conseguimos vivê-lo e contemplá-lo, senão de maneira sacramental. Não é uma data cível, não é uma data de reunir para bebedeiras, para farrar, não, isso é loucura. Isso aí já é uma coisa já distante do verdadeiro sentido do Natal. Ontem eu rezava em família o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. E Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Na reunião familiar tinha algumas pessoas ateias, outros protestantes, outros só falar a palavra que me falha, né? Outros protestantes, né? E depois eu matutando, assim, quando saíram os convidados, ficou só o povo de casa mesmo, pai e mãe, minhas irmãs. Assim, como é que pode, né? Como é que não entende que é o Natal? É católico, é Nossa Senhora, é São José, é tudo que a gente rezou no Ângelus. Depois a gente pediu a bênção e cantamos Noite Feliz, né? Como foi composta, né, ao som de violão. Que Noite Feliz foi composta, foi o órgão da igreja, foi na França, um padre que eu esqueci o nome dele, depois daquelas guerras napoleônicas, estava dilacerada a nação francesa, o órgão da igreja estava quebrado. Ele foi para um amigo que tinha um órgão em casa, mas para apresentar na igreja teve que ser tocado ao som do violão, corda de nylon mais doce. Noite Feliz. Não tem como não ser e não entender como esta festa ela é católica. E porque é católica, é rica e cheia de fundamentos históricos, é que o inimigo de Deus vai pôr a mão, vai colocar um órgão federal, o CONANDA, para votar 23, votar para apoiar a favor do aborto de jovens até 14 anos, violentadas sem necessidade de consentimento dos pais. 15-13. Faltou um voto. Teria ficado 14-14. Faltou um voto. Por que não? Por que não manchar a festa do Natal? Por que não desmantelar a vida familiar? Por que não viver de maneira não católica dentro da igreja católica? Por que não? Então, amados, o Natal, os pastores, eles olham para este menino e eles sabem. A próxima missa nós vamos só meditar sobre o verbo, a próxima agora do dia, agora na nossa paróquia, no outro horário. Mas aqui
os pastores percebem que é o verbo de Deus, não é somente uma criança. Vocês conseguem, eu vou repetir várias vezes isso, que é para a gente sair do natural da leitura e conseguir entender a grandeza de que Deus, Ele se encarnou, e Ele, encarnando-se, elevou a nossa humanidade a um grau divino. Claro que eu preciso permitir que não é um verbo humano, mas tudo que nos é ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo está nas Sagradas Escrituras e na doutrina da nossa igreja, e é o que tentamos na catequese, produza algum pensamento, e esse pensamento sobre Jesus fecunde e gere, porque a geração de Jesus, que acontece, a concepção de nosso Senhor que acontece em Nazaré, dependerá da concepção em Belém. E Belém, casa do pão, o pão é o pão do céu. Este pensamento deve gerar um conhecimento de quem é Jesus. E esse conhecimento também não tem como não levar a um movimento de santidade daqueles que pensam, não é só cantar, pensando em Deus, pensando no amor, não, é meditar a palavra, é deixar que o verbo divino, ele vá lá, vá transformando essa carne que é criada por Deus, mas que precisa de graças, que precisa de inspirações, que precisa de sair do buraco aonde se encontra, e não é raso, amados, o buraco que nós estamos. Existem alguns meses coloridos que são uma afronta para a igreja. O padre acompanha. O tal do dezembro vermelho, que proporciona o cuidado contra o vírus da AIDS. E você pode dizer, mas padre, é para cuidar dos seres humanos. A doença, ela não é curada por meio de práticas de promiscuidade. É uma contradição enorme você proteger a sociedade contra o HIV e, ao lado do manual federal, você colocar preservativo masculino e feminino. Ou seja promíscuo, mas cuidado, use camisinha. Isso é católico? Meditem. Perguntem, amados irmãos e irmãs, perguntem então à Virgem Maria, pergunte a São José, pergunte a Nossa Senhora, que representa a beleza virginal da igreja. Pergunte a São José, que representa a companhia viril dos doutores espirituais da igreja. Pergunte ao menino Jesus, que representa o humilde advento de Cristo, contido nas Sagradas Escrituras, se isso é católico. E a pergunta é: o que vale mais? Um manual de regras e morais do governo ou a revelação divina nas Sagradas Escrituras e na doutrina da igreja?
Depois de se perguntar sobre tudo isso, pergunte se o seu salário vale a sua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,